Olá, boa noite. Tudo bom? Estamos aqui nessa segunda-feira no nosso Escrita Acadêmica da IO, onde você aprende a construir o seu projeto de pesquisa do zero, mesmo que você não tenha o tema ou que você esteja travado em alguma parte dele. Nas últimas semanas, eu tenho falado muito sobre os campos dos projetos de pesquisa. Vocês já conhecem os campos? Né? Nós temos diversos campos no projeto de pesquisa para poder preencher. Tenho falado também sobre a diferença entre projeto de pesquisa e pré-projeto de pesquisa, né? Vamos começar novamente fazendo essa diferença entre pré-projeto e projeto de pesquisa. Vamos fazer uma volta. Pré-projeto de pesquisa é aquele projeto que você vai apresentar para entrar no estrito senso. É um projeto mais curtinho, um projeto em que você dá uma ideia do que você gostaria de pesquisar, de como você gostaria de fazer a sua pesquisa, dá uma ideia de metodologia, uma ideia sobre o seu cronograma, como você pretende, você mostra para as pessoas que você está pronto para entrar no programa de pós-graduação. Já o projeto de pesquisa é aquele que é feito quando você já está lá dentro. É uma preparação para a sua pesquisa, é uma preparação para a sua dissertação ou para a sua tese. Então, assim, o projeto de pesquisa, a possibilidade de você seguir ele na risca é enorme. Já o pré-projeto é aquele projeto para você entrar. Passamos pelo tema, que é uma parte muito importante. Você já escolheu o seu tema? Você precisa escolher e decidir qual o seu tema de pesquisa, qual o assunto que você quer estudar. O tema é isso, é o assunto que te deixa animado, inflamado, que você quer conversar com todo mundo, que você quer falar com todas as pessoas. Esse é o seu tema de pesquisa, o assunto. Escolhendo o seu tema, você delimita esse tema. O que é delimitar o tema? É você fazer perguntas ao tema para descobrir o que você vai pesquisar nele. Então você vai perguntar o que eu quero com esse assunto, como que eu vou fazer para pesquisar esse assunto, como, o que, como, por quê. São essas perguntas que você faz para o seu tema para você decidir como que você vai fazer a sua pesquisa. Delimitando o tema, você tem uma série de campos abertos. As respostas que você vai ter na delimitação do seu tema vão preencher outros campos do seu pré-projeto de pesquisa. Beleza? Por isso que é tão importante a delimitação do tema. E existem muitos, gente, mas muitos projetos sem delimitação do tema. Na delimitação do tema, tem uma coisa que é, assim, super importante que a gente encontra lá. Que é o quê? A questão de pesquisa. Qual o seu problema de pesquisa? O que é o problema de pesquisa? Qual o problema que o seu assunto traz? O que você quer resolver com ele? O que você quer perguntar por ele? O que você quer resolver com esse assunto? Essa é a sua questão de pesquisa. Já essa é a sua questão, problema de pesquisa. Já a pergunta de pesquisa é uma pergunta mesmo. O seu tema ele vai gerar uma pergunta. E a resposta dessa pergunta vai ser a sua hipótese central, a possível resposta dessa pergunta. Essa é uma outra questão. Se você tem um problema de pesquisa e ele já tem uma resposta, ele não pode gerar uma pesquisa, porque ele já tem a resposta. No caso, quem responde a pergunta de pesquisa é a pesquisa. Tá bom? Entramos na fundamentação teórica, que é aquela busca, aquela parte que você procura artigos, teses, dissertações, para poder encontrar um embasamento teórico para você falar sobre o assunto que você quer. No mestrado, quando a gente começa, a gente não fala pela gente, a gente sempre fala a partir de alguém.
sempre tem um autor que fala ou junto com a gente, ou a gente fala através dele, que é, no caso, a paráfrase. Quando você pega uma fala de um autor e você fala do seu jeito, mas você referencia, você diz de com quem que você está falando. Quem que te deu a base para você falar daquele jeito. Isso é a paráfrase. Então, assim, a fundamentação teórica é toda essa parte de pesquisa, de encontrar o seu autor, os conceitos que embasam a discussão sobre esse assunto que você tá pesquisando. Justificativa são as suas palavras, bem embasadas, com o seu objetivo, com a sua hipótese, e explicando e defendendo o seu tema para quem você quer entrar. O avaliador vai estar lá bonitinho, lendo vários pré-projetos de pesquisa, todo mundo quer entrar, todo mundo tá afim, todo mundo tem um tema maneiro. Como é que ele vai escolher? Ele vai ler a justificativa de cada um. Como está a sua justificativa? Você está explicando, você está defendendo o seu tema? Você está dizendo assim, olha só, o meu tema é importante porque ele resolve esse problema da sociedade. Ele é importante porque ele vai ajudar esse programa de pós-graduação nisso. E assim você vai criando a sua justificativa. A sua justificativa é, assim, a sua primeira defesa. É a sua defesa argumentativa. Você defende o seu assunto, que você tem que estar ali, que seu assunto é interessante, que precisa estar naquele programa. É por meio da sua justificativa. Não tem outro jeito, tá? Então, assim, a justificativa precisa ser pensada nesse sentido. Você já precisa ter algum embasamento teórico, você já precisa conhecer o seu tema, saber sobre o que você quer falar, para você construir a sua justificativa, beleza? Tá passando, tá fácil, só um minuto. Para você escolher a sua justificativa. Fizemos a fundamentação teórica, que é aquela busca, aquela procura pelo referencial teórico, pelos autores que falam sobre o tema que você quer, como que você vai usar esses autores, quais os conceitos que embasam o tema que você escolheu para falar. Gente, a gente não tá falando sozinho. Outras pessoas já pesquisaram isso que você quer estudar. É só procurar por eles e referenciar. Pesquisador e intelectual só precisa disso, de referências e citações. Citem bastante as pessoas, os intelectuais, os pesquisadores que estão falando sobre o tema que você escolheu. Porque vai ser bom para ele e para você também. Uma outra coisa que eu tenho que colocar para quem está querendo começar para entrar num programa de pós-graduação. Hoje você está procurando referências. Amanhã você será referência de alguém. Então tenha todo o cuidado do mundo na hora da escolha do seu tema, como você vai tratar esse tema. Porque daqui a uns 2 anos ou daqui a uns 4 anos, quando a sua dissertação já estiver publicizada, você vai ser referência de alguém. Olha que coisa legal. Então, assim, o seu tema precisa ser legal, interessante, atrativo. Como que a gente faz um tema ficar atrativo? Título. Título de pesquisa é coisa atrativa. Você vai botar a palavra-chave, aquilo que você acha mais importante, um trecho que você leu e você achou maravilhoso. Tudo pode se tornar o seu tema. O seu título. O seu título é o seu tema purpurinado. É o seu tema com tchan-tcharanão, pode pirlim-pim-pim, para chamar a atenção. Porque, como eu já disse antes, quando a gente compra um livro, você não chega até o livro abrindo ele lendo o prefácio. Nem abrindo ele até a referência. Muito menos para saber o que o autor está falando. Você chega no livro pela capa. E pela capa, o que você vê? O título. A sua dissertação vai se tornar um livro. Faça um bom título no seu pré-projeto. Porque se é o título que chama a atenção, quando o avaliador pegar o seu pré-projeto e ver o seu título, ele vai ter vontade de ler. A gente precisa criar essa curiosidade no título. As pessoas precisam ter vontade de saber o que você vai pesquisar, o que você quer saber.
O que você está fazendo aqui nesse programa de pós-graduação? O que você quer aqui? Isso é importante. Isso chama atenção, isso faz com que eles queiram que você esteja ali. Faz parte do jogo. Atratividade no título. Hoje, falei sobre a metodologia, né? Também vamos voltar um pouquinho sobre as metodologias, no sentido que a metodologia de um projeto de pesquisa, que é quando a gente está dentro do programa de pós-graduação, é uma coisa. Você vai estudar, você vai ter uma disciplina obrigatória que se chama metodologias de pesquisa, em que você vai estudar toda a gama de metodologias disponíveis para cada tipo de pesquisa. Você vai descobrir qual o seu tipo de pesquisa, se é bibliográfica, se é a técnica que você vai usar. Isso tudo você vai descobrir lá dentro. Então, há um perigo para quem vai entrar de estudar metodologias por fora e colocar no pré-projeto de pesquisa. Porque você corre o risco de não saber sobre o que você está escrevendo. E isso se torna uma lacuna no seu pré-projeto. E, meu irmão, os entrevistadores vão pegar você aí, porque eles vão perguntar justamente por que você escolheu essa metodologia de tereré, 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 tereré? Por que você escolheu a metodologia de tururu, 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 tururu? E, geralmente, na entrevista, nós estamos super nervosos. Esquece. Não lembra. Dá uma resposta evasiva, ou responde achando que está falando de uma metodologia, está falando de outra que você também viu que achou muito interessante, confundiu tudo. Isso tudo pode acontecer. Como que a gente evita isso? Descreva o passo a passo que você vai fazer durante a pesquisa, que você pretende fazer. Porque você nem sabe se você vai fazer aquilo ali, porque projeto de pesquisa e pesquisa dentro da pós-graduação é junto com o orientador. Você vai sentar com o orientador e você e o orientador vão juntos construindo um projeto de pesquisa. Você não vai estar sozinho. Você vai construir junto com o orientador. E metodologia é uma coisa, assim, primordial. Para não ter problema, descreva, assim, detalhadamente. Se você vai fazer uma revisão de literatura, como você vai fazer essa revisão? Como você encontrou os autores? Como você vai usar esses conceitos? Mesmo que seja uma frase. O conceito de branquitude eu vou usar a partir de Lia Weiner para explicar o porquê que a branquitude fez assim, assim, assado com o meu tema. Pronto. Você já deu um toque, já explicou para o avaliador por que você escolheu aquele conceito e como que você vai usar o conceito. Isso é importante dentro da metodologia. Quando você vai entrar num programa de pós-graduação, os avaliadores precisam saber como que você vai. Você tem capacidade para fazer isso tudo que está aqui? Você entende como funciona isso aqui? A quantidade de estudo, a quantidade de leituras, o tempo disponível para estudos e para pesquisa? Isso é uma questão para os avaliadores da pós-graduação. É aí que entra o tema da nossa aula de hoje, cronogramas. Como que a gente desenvolve um cronograma para um pré-projeto de pesquisa? Já vou avisar, rápido, simples, é VAPT-VUPT. Cronograma de pesquisa é o seguinte: você vai dividir tudo o que você pretende fazer dentro daquele tempo estipulado do seu programa de pesquisa, do seu programa de pós-graduação. Por exemplo, o meu mestrado no Cefet era trimestral. Então, eu precisava dividir todo o meu tempo em trimestres. Então, no primeiro trimestre, eu vou fazer disciplinas obrigatórias e eletivas. No segundo, eu faço disciplinas obrigatórias e eletivas e revisão de literatura. No terceiro, eu já vou fazer as disciplinas eletivas, porque com certeza eu já teria cumprido todas as obrigatórias. É assim, é tudo pretensão. Já teria cumprido e não foi isso que aconteceu, mas você vai botar no cronograma que você pretende fazer isso e escrever o texto da qualificação. Então, assim, no cronograma você vai mostrar para os avaliadores que você conhece o
tempo do mestrado e que você consegue dividir as suas tarefas dentro daquele tempo. Se for, já o mestrado da PUC era bimestral. Então eu dividi as minhas etapas em bimestre. Estava tudo bonitinho até eu engravidar, pela glória de Deus, e bagunçou o meu cronograma todo. Eu tive que pedir a prorrogação. Essas coisas acontecem. Mas qual é a principal questão do cronograma? Entenda o programa de pesquisa que você, o programa de pós-graduação que você escolheu. Como assim entenda? Vai lá e veja como é dividido. É por trimestre? É por bimestre? Em quanto tempo você tem que fazer a qualificação? É uma qualificação ou são duas qualificações? Tem programas de pós-graduação que você tem que fazer duas qualificações, né? O que é a qualificação, gente? A qualificação é como fosse uma prévia da defesa. 2 anos antes, você faz uma mini defesa mostrando os seus primeiros passos da pesquisa, tipo o primeiro capítulo, a introdução de alguma entrevista que você vai fazer, você mostra o que já caminhou. E aí você pode ser aprovado ou reprovado na qualificação. Geralmente a qualificação é a hora que eles, metem um malho na gente, dizem tudo que a gente tem que fazer, um monte de informação, mas a partir da qualificação, a sua dissertação já está quase pronta. Porque os orientadores e os professores que você convidar para te avaliar, eles vão te dar tudo que você precisa para terminar a sua dissertação. Voltando ao cronograma. Por que pensar na qualificação? Porque demora para a gente escrever. Tá? Então, assim, a qualificação, né, do seu texto precisa estar no seu cronograma, porque geralmente o bem-estar são 2 anos. Eu acho que 2 bimestres antes de terminar você tem que qualificar, entendeu? Mas isso está lá no cronograma do próprio programa de pós-graduação. Você pode procurar lá que você vai encontrar, e isso é importante. Qual é a dica para dividir o cronograma? Veja, é bimestre, trimestre? É mensal? Como é que é a divisão? Percebeu isso? Como que você pretende construir a relação com o seu orientador? Reuniões bimestrais e reuniões semestrais? Como é que você pretende? Coloca isso no seu cronograma. Uma coisa que a galera às vezes não coloca e tem que entrar, as disciplinas que você vai cursar. Por quê? Porque é tempo, gente. Vocês vão ter que cursar disciplinas obrigatórias, né? E disciplinas eletivas. Isso tem que estar no seu cronograma. Por quê? Porque é o tempo que você vai estar dentro do programa estudando. Então ele entra no seu cronograma como parte de aprendizado, assim como entra também o seu tempo de revisão de literatura, o tempo que você está procurando os autores. Então você vai ter lá, passei 2 trimestres, vou dar esse exemplo porque é o que está mais nítido. Tenho 2 trimestres, no segundo trimestre eu vou fazer minha revisão de literatura. E ali você já está apontando para os avaliadores que você sabe que você tem esse tempo da revisão de literatura. Se a sua pesquisa você pretende fazer entrevistas ou é uma observação participante que você tem que estar em algum lugar para que essa pesquisa possa acontecer, né? Acontece muito isso na antropologia, você tem que estar lá naquele lugar. Como é que vai ser? Quanto tempo você vai estar entrevistando as pessoas, em contato com as pessoas? O tempo em que você vai procurar as pessoas. Isso entra no seu cronograma. Ah, Joyce, com que nome? Ih, meu bem, o nome que você quiser. Não pode botar busca nem procura, que fica estranho. Mas você pode botar, não sei, coleta de dados. Mas aí você bota entre parênteses que essa coleta de dados seria procura pelas pessoas que vão participar da pesquisa, procura de público-alvo, do sujeito de pesquisa. Existem diferentes maneiras de a gente colocar isso, mas tem que entrar, minha gente, tá? As disciplinas, o tempo da revisão de literatura,
Se você for fazer algum tipo de pesquisa que é uma observação participante, você tem que estar lá. Se é entrevista, o tempo que você vai ter para encontrar as pessoas, para conseguir a autorização das pessoas. Isso tudo antes da sua qualificação. E aí você faz até a qualificação, que a qualificação acontece na metade do mestrado. Da metade para baixo, não vai viajar e colocar que você vai fazer disciplina, porque até a qualificação você já tem que ter terminado tudo. Aí você põe da qualificação para baixo os outros caminhos para você chegar até a sua defesa. Gente, pré-projeto é uma ideia do que você quer fazer. Quando você estiver lá dentro, esse cronograma vai ser reencaixado, mas você precisa mostrar para as pessoas que estão te avaliando que você sabe como funciona. Porque se você faz um cronograma e você não coloca as disciplinas, as pessoas vão assim, gente, e aí ela não vai estudar, você não vai, e o tempo que você tem que passar aqui, você não vai passar aqui. Quer ver outra coisa? Ih, não sabe o tempo da qualificação. Não vai conseguir, não vai dar tempo de escrever. E é assim, gente, elimina assim. Acha que você não sabe, às vezes você sabe, você não colocou, você esqueceu. Podem te perguntar isso na entrevista. A minha intenção, né, com o meu método, é deixar vocês prontos e seguros para na entrevista não ter lacuna no seu projeto. Porque o que pega a gente é aquilo que você, poxa, pensou e não colocou. É justamente isso aí que eles vão perguntar. Eles vão perguntar e a gente fica sem saber como responder por causa do nervoso. Não é que você não saiba, mas está nervoso, é uma entrevista. Então, qual é a minha intenção? Vamos pegar e vamos montar o projeto mais enxuto e com menos lacuna possíveis. Uma lacuna, o cronograma. Você não colocou o cronograma, não colocou a qualificação no cronograma, não colocou o tempo da sua procura pelas pessoas no cronograma. Isso tudo tem que entrar. Mas como é que eu vou saber isso tudo? Você já não fez a metodologia? Você já não fez aquela descrição detalhada do que você vai fazer no seu pré-projeto? Se você fez essa descrição detalhada, você consegue passar essa descrição para o cronograma. Tá vendo como não é... Se eu disser que é simples, é mentira. Mas assim, dá pra fazer de uma maneira mais leve se você fizer parte por parte, tendo consciência do que cada parte serve. Para que serve cada parte do pré-projeto? Para que serve cada campo? Por que a metodologia precisa ser tão detalhada? Porque você está explicando tudo o que você vai fazer. O que vai entrar de diferente da metodologia lá no cronograma? A parte que você vai fazer dentro do programa de pesquisa. Disciplinas, qualificação, a preparação para a defesa. Quer ver uma outra questão? Eu quero fazer entrevista, eu vou entrevistar pessoas e... porque eu quero saber, tchururu, tcharará. Beleza. Como que você vai fazer a transcrição das entrevistas? Quanto tempo você vai fazer a transcrição? E a análise das narrativas das entrevistas? Como que você vai fazer? Você vai demorar um bimestre, duas semanas? Tá vendo? Isso tudo já tem que estar meio que pensado no seu pré-projeto. Como que você vai fazer? Porque se você chega com um pré-projeto quase prontinho, o seu orientador, ele vai te guiar. Quando a gente chega com um pré-projeto incompleto ou aberto, ele insere as coisas no seu pré-projeto. Isso pode atrapalhar a sua intenção com o seu tema, porque o tema é seu. A escolha foi sua. A pesquisa é sua. O orientador está ali para orientar. Certo? Lógico que tem um jogo da hierarquia, vocês vão fazer trabalhos juntos, o nome dele vai estar junto. Quando você for citado, vai ser citado junto com o seu orientador, beleza. Mas o tema é seu, a pesquisa é sua. Então, o que você vai fazer da sua pesquisa? Mostre para os avaliadores que você sabe o que você quer fazer com a sua pesquisa e como você vai fazer. Não é só o que, mas como.
Isso é uma lacuna que aparece muito nos projetos que eu avalio. Objetivo, que é algo muito simples, objetivo geral. O que você quer fazer com o seu tema? Pá, a resposta, o seu objetivo geral. Eu quero analisar, eu quero pesquisar, eu quero explorar, eu quero reconhecer, entender. Esse é o seu objetivo geral. Como que você vai fazer isso que você quer? É a sua metodologia. Você explicar para mim, escrevendo bonitinho, detalhadamente, como que você vai fazer isso acontecer, como que você vai explorar, entender, reconhecer, analisar detalhadamente. Para fazer isso, você precisa ter em mente tudo que você vai precisar, tudo que você vai fazer. Você já precisa ter todas as respostas que o seu tema pode te dar. Onde que a gente consegue essas respostas? Delimitação do tema. Quando você delimita o seu tema, você já tem todas essas respostas. Quem é o seu sujeito? Com que você vai trabalhar? Aí, para você analisar tal coisa, você precisa fazer algo com o seu sujeito de pesquisa. Como que você vai descobrir isso? Com seus objetivos específicos, porque são aqueles passinhos que você vai dando até você chegar ao seu objetivo geral. Ali você já tem as respostas que você precisa sobre o seu sujeito de pesquisa ou objeto de pesquisa. Toda essa parte, ela vai entrar lá na sua metodologia. Você explicando como que você vai fazer isso tudo. Se é certo ou errado, a gente não sabe. A gente não sabe no sentido que nós estamos entrando no mestrado ou no doutorado. Eu não sou obrigada a saber se está certo ou errado o método que eu estou usando. Você vai me dizer que se está certo ou errado, avaliador. Mas olha, tá aqui, ó, tudo que eu pretendo fazer. Tudo descrito. E vão te perguntar como que você pretende fazer tal coisa. Se você sabe, se está na sua metodologia, você vai saber responder. Quanto tempo você vai demorar para fazer isso tudo? Está no meu cronograma. Eu vou passar o primeiro, o segundo, o terceiro bimestre fazendo tal coisa, o quarto bimestre vai ser não sei o quê, o quinto bimestre vai ser não sei o quê. Tá tudo ali. Entendeu? Então, a gente precisa ter essa preocupação desde o início, né? Tudo num pré-projeto de pesquisa precisa ser feito com muita calma, né? E muito cuidado. Por quê? Para evitar as lacunas. Não escolham um tema pá e resolvam pá a delimitação do tema. Faça com cuidado, faça a pergunta certa, no momento certo para o seu tema que você vai ter a resposta. Tá, ok? E o cronograma, quando você colocar no papel, a gente usa geralmente tabelas. Uma tabelinha normal, aquela tabela que a gente bota no Word mesmo. Coloca os tópicos, disciplina eletiva, qualificação, revisão de literatura, fundamentação teórica, entrevista, pereré. E do lado você vai marcando o xizinho. Em quanto tempo você vai fazer aquilo? A disciplina obrigatória eu vou passar 3 bimestres fazendo. Você assinala 3 quadradinhos lá que você vai ficar 3 bimestres fazendo a disciplina obrigatória. Certo ou errado é o tempo que você acha que você vai conseguir fazer, né? Lembrem-se sempre, doutorado são 4 anos, mestrado são 2 anos, então organiza sua cabeça para que você fique 2 anos executando aquilo ali. Joyce, tudo muda, mas você vai mostrar para o avaliador que você sabe o que você quer, que você não vai mudar, que você já está entrando com um pré-projeto que pode ser um projeto muito poderoso. Eu tive uma avaliação de projeto no semestre passado, que foi... Não, esse foi o segundo. O pré-projeto, mais projeto que eu já li. Tava pronto. Fechado, não tinha lacuna. Eu li o projeto dessa menina e eu não tive perguntas a fazer. Para vocês terem ideia, quando a gente tem um cuidado para escolher o tema, delimitar o tema e encontrar os campos, o projeto fica sem lacuna. Ela foi para entrevista, tá no mestrado agora. Eu tive um aluno também maravilhoso, assim, que, gente, o pré-projeto dele
era uma parte do TCC dele. Então, na metodologia dele, ele já mostrava tudo. Onde estavam as pessoas que ele ia pesquisar, como que ele ia encontrar, com quem que ele tinha que falar, tudo no pré-projeto. Ele já deu tudo pronto. Está no doutorado agora. Então, assim, quando a gente faz com cuidado e atenção, as coisas se tornam um pouco mais simples. Tá bem? E para fechar, o nosso cronograma, ele precisa estar dividido nesse tempo de 2 anos, tá? Que é o tempo do mestrado. Se você está tentando o doutorado, são 4 anos. Ah, mas aí como é que eu faço para poder dividir? O seu programa de pós-graduação, ele é trimestral, bimestral, mensal, semestral, online, presencial, como é que é? Conheça o seu programa de pós-graduação para você poder montar o seu cronograma. Conhecendo, você vai saber quantas disciplinas você vai ter que fazer, porque tem a listagem, né? Quantas disciplinas você pretende fazer, quais são as disciplinas, quanto tempo que demora, se no seu programa você tem que fazer uma qualificação só ou são 2 qualificações do trabalho. Isso tudo, gente, entra no seu cronograma. O cronograma é a divisão do seu tempo de trabalho dentro do programa de pós-graduação. Se você acha participação de núcleo de pesquisa, congressos, pode entrar também, mas aí é um pouco mais detalhado. Eu aconselho que essa parte entre no seu projeto, não no pré-projeto. No pré-projeto é tudo que você precisa mostrar para os avaliadores que você sabe que você consegue para você estar lá dentro. Porque o nosso objetivo aqui é que você tenha um projeto de pesquisa sem lacunas, mesmo que seja do zero, para você entrar na pós-graduação. Entendeu? Escolha com muito cuidado o seu programa de pesquisa, veja se seu tema se encaixa nas linhas de pesquisa, para facilitar todo esse enredo que eu tô contando aqui. Quando a gente começa procurando o programa de pós-graduação, fica mais fácil. Por quê? Porque os projetos, eles são preferencialmente, não estou dizendo obrigatoriamente, preferencialmente eles são individualizados. Então, assim, você vai fazer um projeto para cada programa que você tentar, porque você também não precisa tentar para um programa só, você pode tentar para 10 programas. Mas é um projeto para cada programa. Você vai fazendo as adaptações que os editais vão te pedir, porque cada um tem um edital. E os editais, eles são diferentes, eles têm demandas diferentes, pedem formatos diferentes, você vai adequar ao formato que o edital pediu. Mas qual é a questão da escolha do programa de pós-graduação? Para que você entenda e você apreenda aquilo que o seu assunto pode contribuir. Como que você vai desenvolver o seu assunto dentro daquele programa? A forma como você vai desenvolver o seu assunto dentro daquele programa ali, no programa que você escolheu, vai estar na sua justificativa. E aí, quando você for detalhar na sua metodologia como você vai fazer isso, seu cronograma está praticamente pronto. Por isso que eu digo, minha gente, com cuidado e atenção, a gente monta um projeto de pesquisa sem lacunas, sem questões para que a pessoa venha falar com você. É assim, não é que ela não possa vir, mas assim, para que vocês não sejam pegos de surpresa numa entrevista. Na entrevista a gente quer sentar lá, ouvir, olha, seu projeto foi ótimo, muito legal, mas qual a sua pretensão com a sua pesquisa? Aí você responde, vira as coisas, muito obrigada, vai embora. Não é uma arguição, como eu passei, que a pessoa perguntava, vem cá, qual a metodologia que você vai usar? Porque eu não descrevi minha metodologia, eu não sabia. Entendeu? Como que você vai dividir o tempo? Se você quer fazer entrevistas, como que você vai dividir o tempo para entrevistar? Como que você vai encontrar essas pessoas que você pretende entrevistar? Olha só. Se você não pensa nisso tudo antes e coloca na sua metodologia, você vai ficar ali na hora da entrevista pensando como que você vai entrevistar pessoas que você nem sabe quem é. Tudo precisa ser pensado antes.
tudo precisa ser descrito antes. Escreva. Tudo precisa estar escrito. É uma outra questão que também acontece em relação ao cronograma. As disciplinas. Como é que eu vou descrever as disciplinas obrigatórias e eletivas? Todo programa tem disciplinas obrigatórias, todo programa tem disciplinas eletivas. Selecione o período que você quer cursar. Enfim, mas não vai ser bem assim, lá dentro, quando você estiver lá dentro, aí você decide como é que vai ser, meu amor. Você tem que entrar. Para entrar, você precisa mostrar para as pessoas que ali você sabe que tem as disciplinas, que tem um tempo para você escrever e chegar na qualificação. Fechou. Sem complicações, sem traumatizar e sem travar. Cronograma é, teoricamente, uma das partes mais simples do projeto. Desde que você faça o cronograma certinho. Porque se você fizer o cronograma chutado, ele pode se tornar um tiro no pé, ou um calo para você. Porque você vai ter que resolver aquilo, porque as pessoas leem os projetos. Os avaliadores leem os projetos. Que seja numa leitura dinâmica, mas lê. E assim, como todo mundo tenta fazer tudo o mais perfeitinho possível, qualquer falha é motivo para ser arguído na entrevista. Ou, às vezes, o negócio tá tão bagunçado que nem pra entrevista você vai. Você já toma uma nota baixa, já é limado direto. Não é essa a nossa intenção. Quem tá aqui comigo é pra entrar. Porque a gente quer entrar, quer se tornar mestre, quer se tornar doutor, quer conhecer ter uma outra visão de mundo. Porque é isso que acontece quando a gente se torna mestre. É tanto estudo que a gente muda algumas percepções. Tá bom, gente? Então, hoje a gente falou assim, meio correndinho sobre o cronograma. Quarta-feira eu trago as referências. E aí eu vou trazer o meu quadrinho para poder fazer uns esqueminhas para explicar como é que a gente organiza as referências. Mesmo eu já tendo explicado como é que faz. Mas assim, seguindo mais ou menos a ABNT para dar a dica de como que a gente faz as referências antes, numa folha separada. O cronograma também dá para fazer numa folha separada? Dá. Quando você começar a pensar, estar dentro do programa, que você for lá estudar o programa, né? Que tem a fase que você estuda o programa. Você estuda o programa, você estuda as linhas de pesquisa para saber se seu tema encaixa, como é que seu tema vai encaixar em tal lugar, para organizar sua argumentação. Você também já pode preparar o seu cronograma, porque você vai estar ali na tela do computador vendo como que funciona o programa. E aí você vai fazendo anotações. São 10 disciplinas obrigatórias para minha linha de pesquisa. Você bota lá 10 disciplinas obrigatórias. São quantas disciplinas? São 5 disciplinas eletivas que eu tenho que fazer. No cronograma você não vai precisar botar a quantidade. Mas sabendo a quantidade, a gente tem uma noção de quanto tempo você vai ficar estudando aquelas disciplinas ali. Eu vou fazer uma observação num campo rural. Tá, quanto tempo você vai escolher esse lugar, falar com as pessoas, conseguir autorização, pensar o formulário ou o questionário, entrevistar as pessoas, se é audiovisual, vai ter vídeo, vai ser microfone, quanto tempo você vai demorar para resolver isso tudo? Cronograma. E sempre mostrando para os avaliadores que você sabe o tempo que você vai usar e como você vai usar isso tudo. Esse é o panorama geral do cronograma. Tá, beleza? Na quarta-feira, hoje é segunda quarta-feira, eu volto falando sobre as referências. E eu já queria deixar aqui um aviso por alto, que eu vou ter uma aula, uma masterclass gratuita no dia 11 de junho. Já eu vou liberar um link para inscrição para explicar para vocês como que a gente consegue montar um projeto de pesquisa, um pré-projeto de pesquisa inteiro do zero. Como que a gente monta tudo de maneira que eu consiga entrar no programa de pós-graduação sem passar perrengue na entrevista, sem uma nota baixa,
sem eles estarem me arrasando. A verdade é essa, que ninguém quer ser arrasado, todo mundo quer sair bem. Então, como que a gente faz isso? No dia 11 de junho, eu vou estar aqui explicando como que a gente monta o projeto de pesquisa do zero, tá bom? Vou liberar o link para inscrição daqui a alguns dias, mas vai ser ótimo, porque eu vou explicar o projeto de pesquisa inteiro, desde o zero. Vou explicar como que a gente pensa o tema, como você resolve a questão do assunto para procurar dentro do programa a linha de pesquisa que você se encaixa para poder montar o projeto. Beleza? Minha gente, cronograma. Cronograma do projeto de pesquisa. Divida o seu tempo com as atividades que você tem que fazer dentro do programa. Conheça o seu programa de pós-graduação e veja se é bimestral, trimestral, como que você divide tudo que você vai fazer, que você descreveu lá na metodologia. Tudo isso que você vai fazer, você vai colocar isso em tempo, né? Primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, o que você vai fazer em cada bimestre? Marca o xizinho lá na tabelinha. Quanto de tempo que você vai usar para fazer cada uma dessas coisas. Precisa ter algo descritivo? Não, só a tabela mesmo. Só bota a tabela, pá, e tá tudo certo. Tá bom? Já a tabela, no caso do cronograma, ela é autoexplicativa. O que pega é o que você vai colocar que você está fazendo. Né? Você não vai pegar e vai colocar, vai esquecer, como eu acabei de falar, de colocar as disciplinas. Coloque as disciplinas que você vai ter que cursar. Se você vai fazer uma entrevista, coloque o tempo que você vai entrevistar. A coleta de dados, que é assim, quando você vai até as pessoas, a análise dos dados, né? Quantas entrevistas você vai querer fazer até a qualificação. O seu cronograma tem que ir até a qualificação. Você precisa saber quanto tempo demora para chegar até a qualificação. Leia o projeto, a página do programa de pós-graduação para você saber quanto tempo você tem até a qualificação, porque você tem um tempo para escrever, né? E para apresentar alguns dados, se você for apresentar dados, para apresentar alguns dados para sua banca avaliadora. Belezinha? Então tá, minha gente, estou aqui toda segunda e quarta às 19h50 para dar dicas e orientações de como fazer o seu projeto de pesquisa do zero, tá bom? Já eu libero o link da inscrição para nossa Masterclass do dia 11 de junho, beleza? E nessa Masterclass nós vamos montar um projeto ali na hora. Se Deus quiser vai dar tudo certo, tá bom? Beijo grande, até quarta-feira e vamos escrever, tá, minha gente? Não deixem de escrever, escrevam bastante, escrevam, muitas ideias, assuntos, vão escrevendo, porque no dia 11, quando a gente sentar para juntar tudo, você vai ver que seu projeto tá pronto. Beijo grande, até quarta-feira, gente. Tchau, tchau.